galera! Tá começando mais um Maconhômetro Imprensa, um projeto do Cannabis Monitor em parceria com a Comunicannabis, que tem a proposta de entrevistar jornalistas especializados nas pautas da maconha e política de drogas no Brasil. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Ingrid Rodrigues, jornalista, ativista, comunicadora social e criadora do projeto Comunicannabis. Também sou terapeuta canábica na Associação Flor da Vida, conselheira no Instituto Terapeutas Canábicos e integrante da Marcha da Maconha de Belo Horizonte da Articulação Nacional de Marchas da Maconha. Aqui no Maconhômetro Imprensa, nós conversamos com jornalistas brasileiros que estão nessa frente de comunicar sobre o que acontece no universo da maconha, no Brasil e no mundo, através de veículos de comunicação. Nosso interesse com esse projeto é contribuir para o mapeamento da produção jornalística sobre a planta na atualidade e buscar compreender essa realidade pela perspectiva dos próprios jornalistas. Quem são as pessoas que fazem esse trabalho informativo sobre a planta que nós consumimos no dia a dia? Quais são as bagagens, perspectivas, referências, desafios e expectativas? Como eles e elas pautam, produzem e apuram notícias e reportagens sobre esse tema que é tão complexo e repleto de disputas de interesses e narrativas conflitantes. É isso que a gente propõe aqui. Vamos embarcar nessa com a gente? Hoje eu tenho o prazer de receber para trocar uma ideia a comunicadora Drica Coelho. Drica é ativista antiproibicionista, comunicadora digital e publicitária. Ela é formada em comunicação social pela Fundação Armando Álvares Penteado, a FAAP, e colabora, do ponto de vista de pesquisadora e também usuária, com empresas e iniciativas que visam informar, educar e desmistificar o uso de substâncias. Olá, Drica, seja muito bem-vinda ao Maconhômetro. É um prazer te receber para essa troca. Olá, Di, um salve a geral que está escutando a gente. Muito massa esse convite para bater esse papo aqui com vocês. Já acompanho o seu trabalho na Comunicannabis, também acompanho o Cannabis Monitor, então, assim, só alegria mesmo estar aqui hoje para a gente trocar essa ideia. Te acompanho também, pode saber que a recíproca é verdadeira. Muito legal ter aqui você com a gente também. Então, eu queria começar com você contando, né, um pouco da sua trajetória profissional, dividir com a gente o que te levou para o universo do jornalismo e da comunicação sobre maconha, assim, mais especificamente. Conta um pouco da sua história para a gente. Conto sim, vamos lá. Bom, foi uma transição de carreira, na verdade, um retorno. Eu me formei em comunicação social na FAAP, né, como você falou na apresentação, em 2008, e eu trabalhei com comunicação em agências de pesquisa e também de publicidade como atendimento até mais ou menos 2012. E ainda nessa época, eu ingressei em uma pós em mídias digitais que eu tranquei na metade para estudar gastronomia e trabalhar como cozinheira. E aí, em 2017, por conta de um problema de saúde e que a rotina de trabalho em restaurante não ajudava em nada, muito pelo contrário, só atrapalhava, eu fiquei de licença pelo INSS, né, para poder me cuidar, vez que vários CIDs se combinaram nessa época. Eu tive 3 hérnias de disco de uma vez, que me deixaram com mobilidade reduzida, e aí levou a um quadro de dor intensa por um longo período. Aí eu tive burnout, estresse pós-traumático e a crise mais intensa que eu já tive de depressão, e eu tenho uma depressão que é crônica. E aí eu ainda estava de licença quando eu tive a oportunidade de fazer uma viagem para Amsterdã. E lá, como eu sempre fui muito maconheira, né, e que além do uso sempre me interessei pela cultura canábica, eu fiz uma visita ao museu da cannabis de lá, e aí essa imersão foi um divisor de águas para eu entender não somente esse universo da maconha, né, e toda a sua versatilidade, potencialidade, mas também do conjunto de motivos pelos quais a planta passou a ser proibida. E aí, quando eu voltei, além de buscar o acesso à planta, né, tal qual eu tive a experiência lá na Holanda, com as flores, né, seus diversos efeitos a depender da variedade, formatos de uso, tudo isso aí, e com a intenção de usá-la, né, como medicina, vez que eu estava numa condição de saúde, enfrentando diversos problemas, né, dessa ordem. E aí eu tinha visto lá e sentido na pele também que poderia ser um ótimo remédio adjuvante. E aí eu também me interessei em saber sobre o contexto político aqui do Brasil, né, além de ter esse acesso, e me aprofundar na lei de drogas para entender a proibição no recorte brasileiro, né, que lá o conteúdo é mais assim de uma forma global e tal. E aí nesse momento eu entrei em contato com o professor da pós, aquela pós que eu tranquei, o Eitan Rosenthal, que na ocasião ele era uma das únicas, se não a única pessoa que eu via que falava abertamente sobre o assunto no Facebook.
né, incluindo sobre cultivo. E aí, como ele viu que eu estava bastante interessada, ele me convidou para uma reunião com um grupo que se encontrava na casa dele, não só para o consumo, mas também que estavam olhando, né, para o assunto nas mais diversas áreas. E aqui foi o ponto de virada desse retorno para a comunicação. Nessa reunião eu conheci a Larissa Uchida e a Tabata Neder, que também faziam parte de um grupo só de mulheres que estavam nessa onda de estudar contextos, pesquisar, trocar e promover mudanças para ampliar o acesso ao que é a real da planta, né? Entendendo e tentando incidir também sobre a proibição, né? Ainda que em muitas situações praticando desobediência civil. Aí, a partir daí, a minha rede, principalmente com mulheres engajadas, né, em diversas vertentes de empreendedorismo no setor e também no campo ativista, ela só fez crescer, assim como as oportunidades de trabalho. O primeiro trampo que eu tive de comunicação canábica foi em 2018, cuidando do gerenciamento das redes sociais e da criação de conteúdo para a Joinha. A Joinha é uma marca que, infelizmente, ela nem existe mais, mas que era uma loja, né, de lifestyle canábico, com produtos que iam desde parafernália a roupas ilustradas com a temática, com foco em mulheres e a comunidade LGBTQIAPN+, né? Na promoção de educação e atualização da pauta, no fortalecimento de outras pessoas e iniciativas que estavam nessa mesma empreitada, através desses conteúdos online com foco no Instagram. E aí quem estava à frente, né, da Joinha era a Thalita Galucci, que na época ela trabalhava voluntariamente na ACUCA, a Associação Cultural Canábica de São Paulo. E aí, por conta dela, eu me aproximei da associação e comecei a fazer parte como voluntária e associada também. E aí, a participação nas reuniões da associação me conectou com outras pessoas que também foram bastante importantes nessa caminhada, principalmente no que diz respeito à mobilização social e questões políticas em torno do tema. E aí acontece outro marco nessa trajetória, né, para estabelecer a linha editorial de comunicação que eu imprimo até hoje no meu trabalho, né? A partir da aproximação de pessoas atuantes em vários saberes e movimentos organizados pelo acesso ao uso medicinal, religioso, industrial, enfim, pela planta livre, né, e também pessoas livres, e pelo fim da guerra às drogas. E aqui eu cito a Marcha da Maconha, né, da qual eu, com muito orgulho, eu frequento desde 2017 e participo ativamente do grupo de trabalho de comunicação desde 2022. E aí eu passei a entender que para uma mudança real e radical, ou seja, na raiz da questão mesmo, falar sobre a maconha não basta, né? É preciso, né, o embasamento teórico, o acúmulo de vivência e estar conectado em rede, principalmente de apoio e colaboração, né? E assim, na minha trajetória, pode ver que foi toda baseada nisso, em me conectar com pessoas, né? Também as diretrizes e estratégias de redução de danos eu vi que é muito importante nessa caminhada e também essa urgente necessidade da reforma da lei de drogas brasileiras. Então, em resumo, a minha trajetória é essa, ela se mistura assim um pessoal com o profissional, enfim, sempre nessa busca mesmo, sabe, de me conectar com pessoas e promover transformação social a partir disso. E desde o início na perspectiva de luta, né? Trazendo essa comunicação também com essa roupagem mais responsável, talvez menos no sentido midiático e mais no sentido de informação, de desmistificação. Me identifico, inclusive. Ai, que bom, porque é isso. E nessa história toda, sempre foi muito importante saber que eu não tô sozinha. E somos cada vez mais, né? E trazendo um pouco nessa da rotina, né, desse trabalho, eu sei que você produz o giro de notícias da Smoke Bunny nas redes, também já apresentou o podcast deles de ponta a pontas, também esteve no Uruguai agora cobrindo Expo Cannabis, para a turma do Santa Cannabis. Conta um pouco como é que é esse corre das questões de comunicação, dos trabalhos que você faz no dia a dia, assim. Então, os meus corres, eles são muito por demanda, né, e por elaboração de projetos. Eu tenho uma eu presa, como dizem, onde eu faço tudo, né, que é as sinais de fumaça. Então, a entrada de entrega depende muito de como está a minha agenda. Agora, por exemplo, eu já estou com umas coisas encaminhadas no radar e outras já rodando, então até o final de outubro eu estou com a agenda fechada. Mas sempre sempre aí no
na roda, de olho, né, nas parcerias, com quem, porque isso é muito importante também fazer esse filtro nesse nosso campo, com quem eu quero me associar, com quem eu quero estar junto, que como você disse, a coisa da disputa da narrativa é uma coisa séria aí, que a gente tem que prestar atenção, né? Então, muito bom ficar sempre olho no lance em quem que eu quero realmente fazer parcerias e trabalhar junto. E aí, além de montar a proposta de acordo com a procura, eu também articulo com iniciativas em empresas, né, projetos, propostas de projetos que eu acho que o meu trabalho possa acrescentar aí dentro, se tiver essa compatibilidade aí, né? Como no caso da cobertura da Expo Cannabis Uruguai, que você falou, que foi uma collab, né, dos meus serviços com a Smoke Buddies como veículo e o investimento do canal Saídas e Bandeiras de Viagens Canábicas, né, que é apresentado pelo Pedro da Santa Cannabis. Já na Smoke Buddies, a missão quando eu estava na equipe da editoria foi de ampliar a atuação que não a produção de texto para o site, né? E aí explorando formatos das redes sociais com foco em conversar com a comunidade da Smoke Buddies. Seja com a base de seguidores nos comentários, nas lives e por DM, seja com pessoas que ali circulam pelas suas atividades profissionais ou não. Hoje em dia eu sigo parceira com o Giro de Notícias que você citou, e que agora entrou numa pausa, mas a segunda temporada já está no radar, né? Assim como outros projetos de parceria também, sempre com esse intuito de estar em comunidade, aberta para pautar não só em torno da cultura 420, mas também os assuntos correlacionados. E com as Sinais eu também atendo empresas do setor como Red, Grow Shops e outras iniciativas antiproibicionistas, né, com produção de conteúdo, curadoria de linha editorial, roteiros, apresentação em vídeos, né, porque são raras as pessoas que dão a cara para falar dessa pauta, né, hoje em dia. Então eu acho importante entrar ali, né, como Drica e dando a minha cara para falar desses assuntos e também com serviços de design que eu também tenho formação. E aí, esses dias eu estava reunindo informações de portfólio e eu nunca tinha feito essa conta. E aí eu tive a grata surpresa de realizar que, fora os que eu participei como convidada, eu estou envolvida na concepção, pesquisa de conteúdo, produção e apresentação de mais de 54 episódios de podcast e 20 vídeos de live, né? Sendo todos com entrevistas. Então, considerando aí que o mês tem 30 dias, eu consigo. Se eu for reescutar as coisas um por dia, eu fico mais de 2 meses aí escutando minhas produções. Então, é bastante coisa. Já fiquei bem feliz, assim. E é isso que eu mais gosto de fazer, que eu estava falando para vocês antes da gente entrar aqui em gravação, né? Que é me conectar com pessoas, divulgar e enaltecer os corres, e não só falar, sabe, mas também ouvir, sabe, trocar ideia, jogar a conversa fora e dentro também. E agora, como a gente está numa melhores da situação pandêmica, né, a busca tem sido em não ficar só no online e trazer isso de alguma forma para a vida fora das telas também, sabe? Encontros presenciais, em eventos, participar de iniciativas de outras pessoas, não só como convidada, mas também para prestigiar, né, e acompanhar o quanto possível a agenda de atividades antiproibicionistas, que a agenda é intensa hoje em dia no Brasil já. Então eu acho importante beber dessas fontes e ter esse equilíbrio aí do on e do offline. A gente acaba vivenciando um movimento muito assim, né? Como no Brasil, igual você falou, não são tantas as pessoas que dão a cara. Então acaba que quem dá a cara, a gente acaba conhecendo todo mundo. E fica aquela rede grande. Hoje em dia eu já não tenho nem vergonha de ter uma pessoa ali, já vi falar muito dela, a gente já tem conectado, já vou adicionar, falar que prazer, a Di, vou conectar, vamos trocar ideia. E aí é legal isso depois, porque como tá tendo agora, que quando eu comecei há 7 anos atrás, você pensava em fazer um evento canábico, era um tabu absurdo, assim, era uma coisa que as pessoas tinham muito medo. Hoje em dia tá tendo o tempo inteiro, toda hora tem seminário para tudo que é canto. Então a gente tem essa oportunidade de estar conhecendo pessoalmente as pessoas que a gente acaba acompanhando o trabalho, né? Tá? É muito legal de perceber isso. Na Expo Cannabis lá, que eu fui no Uruguai mesmo também, eu percebi demais isso, que era um monte de brasileiro que a gente geralmente via na rede, estava tendo ali a oportunidade de estar conhecendo. Isso é bem massa.
É bem massa. Eu falo, somos poucos, né, relativamente ao número de pessoas, mas já somos muito, e é muito massa cada vez mais. Ó, uma curiosidade, o primeiro Instagram que eu fiz relacionado com o tema, eu não consegui vingar, porque isso foi lá atrás, e a proposta, na minha cabeça, era assim, todo mundo tinha o seu kit back, né, o kit de maconha, e cada kit contava uma história e era muito particular, então eu queria mobilizar as pessoas para contarem as histórias dos kits dela e mostrar como é. Não conseguia, porque as pessoas não saíam do armário. E hoje em dia, além, né, da gente que está aqui nessa posição, né, de comunicadores e tal, as pessoas também estão participando mais da pauta e se assumindo enquanto usuário. Então, nessa caminhada toda deu para perceber que a gente tem ganhos nisso, né, de não é todo mundo que dá a cara, mas as pessoas estão começando a sair da sauna. Eu até fiz uma blusa mais esparrada do mundo, achei que eu ia ficar milionária, que todo mundo ia ter o maior orgulho de usar a blusa mais esparrada do mundo de maconha, só que não, das pessoas ainda tem preconceito. Até gente do meio, às vezes, tem preconceito. Vai falar, mas é de bolsonarista, que não sei o quê. Mas enfim. Trazendo aqui de novo para a nossa entrevista, pensando com relação aos desafios enquanto tratando dessa pauta, que não só da maconha, mas de política de drogas no Brasil. O que você enxerga como o maior desafio que a gente tem? Tem alguns, né? Mas, na minha opinião, a questão que mais pesa nesse processo de comunicação é o grande ruído que a campanha proibicionista estabeleceu, né? Através das suas verdades absolutas, né? Todo mundo já tem uma opinião formada sobre o assunto, seja ela contra ou a favor, né? E dentro disso tem as várias derivações de opiniões que dependem, assim como no contexto de uso das substâncias, os fatores que são biopsicossociais, né? E outra, eu já ouvi muito, né, que pregar para convertido no tema é mais fácil. E eu não concordo com isso, porque, ao meu ver, não é tão simples assim. Porque muitas vezes, por ser um pensamento estrutural, né, com bases racistas, classistas e capitalistas, essas pessoas muitas vezes elas repassam em verdades também, né? Um exemplo, até mesmo quem é usuário a favor da descriminalização, né, fica só na descriminalização da maconha quando fala de outras drogas. Imagina, tabu também, e só enxerga a potencialidade medicinal no CBD, o que não condiz com a realidade, né? Então, quebrar esse preconceito para aí sim conseguir dialogar, que é o X da questão, né? E é difícil, mas é possível, gente. Ó, tá aí o Xandão, que não me deixa mentir, né? Que de vou erradicar os pés de maconha da América do Sul, com o facão na mão, ao voto que ele deu na semana passada no julgamento da STF, né? Na RE 635659, que podemos fazer várias críticas ao voto, mas o ponto aqui é que o voto compreende o porte de 20 a 65 gramas e cultivo de até 6 plantas, ou seja, houve uma mudança de pensamento aí. Justamente, eu achei coeso o voto dele e a modulação meio nada a ver. Parece que era como se, não, eu entendi todo o problema, mas aqui na minha proposta de modulação eu vou ignorar tudo que eu acabei de falar e vou colocar que só a maconha, só quem não é criminoso é usuário de maconha. Os outros problemas a gente, por enquanto, não vai olhar para eles, não. Assim, a gente vê o contexto político e acaba entendendo um pouco por que, que isso acontece dessa forma. Mas, querendo ou não, foi um tanto quanto contraditório de trazer tanta robustez enquanto dados, enquanto problemáticas sociais que a gente tem por conta disso, para depois, enfim. Exatamente, isso faz parte das várias críticas que eu falei que podemos tecer a isso. E assim, pensando nos assuntos relacionados a cannabis, o que você percebe que dá mais engajamento, que o pessoal gosta mais de entender, assim, de saber mais a respeito? Bom, aqui eu vou falar do que eu percebi de quando eu cuidava das interações nos posts de Instagram da Smoke Buddies, né? Existe uma diferença enorme na repercussão a depender da pauta. Tem assuntos que engajam mais os comentários, outros que as pessoas comentam, mas não compartilham, tem outros que as pessoas salvam ou só compartilham. Então, a gente percebia isso, assim, sabe? E as que mais rendem são geralmente aquelas pautas que combatem os mitos danosos acerca do uso.
Aí bomba em todos esses, comentário, compartilhamento, encaminhamento, por aí vai. Por outro lado, é um tema que envolve muitas paixões, né? Então, quando tem algo que traz uma informação de pesquisa que não agrada, né, também reverbera bastante nos comentários. Notícias com famosos geram muita repercussão nos comentários e compartilhamentos, né? Isso é fato. Não à toa o choquei é uma coisa que pega, né? E no nosso segmento isso não vai ser diferente, é cultural, né? Redução de danos é um tema que as pessoas estão abertas e interessadas também. Mas falando em alta repercussão, assim, colocando num pódio, assim, de três, sendo o primeiro de todos, né, como eu falava ali numa rede segmentada, lifestyle, cultura, entretenimento, aí seguido de dúvidas jurídicas em torno do tema e da saúde também, costumam performar bem. São assuntos que as pessoas gostam de consumir e debater. Geralmente tem até as idades, dependendo, né? Talvez os mais novos ali gostam mais dessa cultura e também tem mais tempo para ficar interagindo. Daí você vai ficando um pouco mais velho, te interessa mais um pouco a questão jurídica e de saúde. E trazendo assim também para falar um pouco sobre essa pauta do uso medicinal, que tem crescido muito nos últimos anos e impulsionando o debate sobre novas políticas e abordagens com relação à maconha. No entanto, a gente vê que ela também é usada muito como um instrumento de reforço do estigma ao uso social, adulto, hedonista. Como que você vê esse movimento de valorização do uso da planta, que seria o uso, né, medicinal, terapêutico, e a manutenção da marginalização do outro uso, que seria esse uso social, adulto, hedonista? Bom, o público-alvo, a depender do enfoque, já é uma diferenciação entre essas iniciativas, né? Como você mesmo citou, tem os de ampla cobertura, como a Smoke Buddies e Cannabis Monitor, e tem os direcionados para cultivo, como o Pioneiro Grow Room, os de uso medicinal e por aí vai. Como a mídia tradicional não pauta o assunto com a profundidade que merece, é um assunto que atravessa de alguma forma a todos, é muito importante que haja cada vez mais iniciativas especializadas no tema. E hoje tem muita gente comprometida em realmente informar e educar. Porém, com certeza eu vejo diferenças, né? Algumas mais sutis e outras mais escancaradas, que não têm a ver somente com a linha editorial e o público consumidor. Infelizmente, muitos veículos que falam exclusivamente sobre maconha e saúde, por exemplo, declaradamente colocam cannabis como diferente de maconha, por pura manutenção do preconceito e estigma, né, com as pessoas que usam, e não pautam a guerra às drogas ou que estão focados apenas em divulgar o canabidiol, por exemplo. Não muito diferente do que a gente vê na mídia tradicional. E aí, só com esses apontamentos, a gente já vê uma escolha editorial, né, que provavelmente serve a interesses escusos, né, principalmente os que têm a ver com o capital. Então, para consumir conteúdo de veículo que se intitula especializado, né, sobre o tema, é necessário separar o joio do trigo, porque tem muita editoria enviesada por aí. E como que você avalia, né, essa cobertura da grande mídia? Em alguns lugares, como o Estadão, a Folha, estão seguindo até uma linha um pouco mais dura, principalmente ultimamente, assim, meio que para tudo, e a cannabis não está fora disso. Mas nós também temos a Veja e a Globo, que também vem trazendo, mas talvez com um viés assim, não tão como a Folha Estadão. Como que você está acompanhando essa cobertura da grande mídia? Olha, apesar de ser um assunto que muitas dessas publicações elas surfam no hype, né? E eu considero uma comunicação insuficiente, extremamente editada, assim, né? No entanto, por serem veículos que atingem muita gente, eles têm a sua importância, né? Pois mesmo que no raso, assim, de certa forma, de alguma forma eles ampliam também e acabam qualificando o debate, né? Em muitos casos, né? E apesar de tímida, as notícias de,
E apesar de tímidas, as notícias que combatem desinformações conseguem hoje ser emplacadas, né, nessas editorias, mais por iniciativa dos jornalistas do que das pessoas que estão em posição de chefia na editoria. E aí, com a luta das mães, a legislação e o uso medicinal sendo assuntos mais palatáveis, né, ao grande público, né, é sobre isso que falam na maioria das vezes, né. Mas ao longo dos anos, até por conta da pauta ser ampliada na internet, né, a gente já pode ver uma transformação positiva nessas coberturas, né, para além de falar de cannabis medicinal, negócios e economia, que são outros assuntos que emplacam bastante. Vou dar a Folha de São Paulo, né, como exemplo, e a Marcha aqui de São Paulo. Se você pega os títulos das matérias que noticiam o ato, né, ao longo dos anos, as escolhas de palavras, e isso importa muito, ela já vem dando sinais de mudança, né? Antes, o que era divulgado, apesar do movimento já ter bastante corpo e mobilizar cada vez mais pessoas, né, podendo ser considerado o maior ato de desobediência civil do país, a Folha ela trazia como chamada, né, o seguinte texto, né, dá um exemplo aqui de 2017, que era Grupo faz caminhada pelo centro de São Paulo para pedir a legalização da maconha. Isso em 2017. Já em 2022, né, essa chamada passou a ser Marcha da Maconha reúne multidão contra guerra às drogas em São Paulo. Então aí a gente já vê uma mudança. E agora, em 2023, na última foi Marcha da Maconha pede descriminalização das drogas às vésperas do julgamento no STF. Então, percebem a diferença aí dessas escolhas, né? Como eu disse, as palavras elas são muito importantes. Então, a gente vê que tem mudado a forma de abordar a pauta, né? Então, por exemplo, para leitores que não se aprofundam na matéria e ficam só no título, dá muita diferença você falar que é um grupo caminhando no centro e depois uma multidão, e aí depois falar sobre o julgamento no STF. E aí, na matéria desse ano, inclusive, colocaram, assim, exatamente conteúdos que estão no manifesto da marcha, sabe? Sem edição. Então, assim, eu sou uma pessoa que sou esperançosa, sabe? Vocês conquistaram esse respeito, né? Isso também precisa ser dito. Eu acho que a Folha de São Paulo ela teve também que entender a grandiosidade do que era a Marcha de São Paulo, respeitar e procurar pautar isso com uma forma responsável, porque para além da própria linha que acaba tendo que evoluir um pouquinho, eu vejo que o respeito ele foi assim incontestável para o que vocês foram fazendo enquanto movimento político e acumulando, sendo a maior do Brasil, hoje em dia, a Marcha de São Paulo é a maior do Brasil. Hoje em dia, ela sempre foi a maior do Brasil, né? Então, eu acredito que é isso. Em alguma hora eles precisavam entender do que de fato se tratava, porque você não está fazendo jornalismo, né? Exato, e aí máximo respeito ao movimento, a quem abriu caminhos, a quem estava lá no Ibirapuera tomando tiro, porrada e bomba, para virar um movimento que é hoje, né, e que conquistou esse respeito, como você disse, e é isso, né. E também, assim, né, eu acho que, apesar dessas mudanças, infelizmente a gente, ainda se a gente busca aí, né, os termos relacionados, numa pesquisa básica de Google, a gente consegue ver esses vários veículos sempre marginalizando usuários, né? É complicado. Mas é isso, gente. Como eu disse, somos pessoas esperançosas, a gente está aí na luta, e esses veículos, eles vão ter que pautar a coisa como ela é, porque as pautas elas têm que se aproximar, né? Porque fazer um bom jornalismo é isso, né? É você se aproximar ao máximo da realidade. E a realidade não é muitas vezes o que eles vêm passando, né? Então é isso. Estamos de olho. Na faculdade, a gente aprende, né, que não existe a neutralidade, mas a gente precisa ter ela como um norte para se posicionar dentro do nosso trabalho, né?
E falando agora dos trabalhos que você fez no campo da educação, como a aula de comunicação antiproibicionista dentro do curso de cannabis da Unifesp, que é um curso super conhecido, com muito alcance, provavelmente o curso gratuito mais visto no Brasil. Como que foi ter essa vivência? Como que você define uma comunicação antiproibicionista? Nossa, foi uma baita de uma experiência. Que além de tudo eu gravei com Covid. Nossa, estava difícil aquele dia, mas eu falei, não, é importante que eu faça isso, vamos lá. E ali eu tive a oportunidade de falar com mais gente, como você disse, né, dado o sucesso do curso. E diferente do público já nichado, que era o que eu estava acostumada, né, predominantemente do chamado uso adulto barra social, né, que eu tô acostumada, eu falei ali fora de uma bolha. E é sempre um desafio falar sobre outras substâncias, mesmo entre usuários de maconha. Na Smoke Buddies, mesmo quando a pauta não é maconha, o público reclama. Você fala, nossa, essa página já foi melhor, sabe? Esse tipo de coisa. Mas voltando para o curso da Unifesp, infelizmente eu não consegui sentir como as pessoas receberam as informações que eu estava ali passando por estar em um ambiente virtual, né? E foi uma gravação. Mas, mais que uma aula, eu acho que foi um convite, né, para a gente ampliar a discussão, qualificar o debate, né, e com a intenção de tocar as pessoas no entendimento da importância da gente se empoderar sobre esse tema, né, e no potencial de cada um como agente de transformação e reverberador da temática. Tanto que eu considero um ponto crucial da apresentação falar sobre a DPF 187, né, que foi a decisão histórica do STF, que reconhece a realização da Marcha da Maconha e de eventos públicos similares em favor da legalização do uso de drogas, desde que, em vez de fazerem apologia do consumo de entorpecentes ilegais, defendam tão somente a descriminalização do uso dessas substâncias. Então, a leitura a partir dessa decisão é que falar sobre esse assunto a partir dessa ótica da transformação social não é considerado apologia ao crime, né? E que para transformar é preciso, além de informar, educar. E a comunicação antiproibicionista, ao meu ver, é a ferramenta que pode quebrar essa lógica do proibicionismo, né? A estrutura de comunicação é a mesma de qualquer interação em comunicação, porém a estratégia que tem que ser diferente, já que tem a guerra às drogas como um grande ruído, né? E não conseguimos, como na proibição, ter grandes veículos conglomerados de comunicação reverberando a real, impactando um grande número de pessoas. É uma comunicação que vem mais do micro para o macro, né? Onde toda e qualquer pessoa pode ser agente de transformação, como eu disse, a partir do que comunica, né? Das referências e das conexões. É uma ferramenta social e também uma tecnologia social de resistência, né? Desenvolvida por movimentos contrários para questionar e incidir nesse status quo, né? A partir da mobilização social, né? Que é de baixo para cima e não o contrário, como sempre se viu, né, no estabelecimento dessa conexão a partir de veículo de massa, né, onde poucos decidem com pouco ou quase nenhum conhecimento de causa o que a maioria vai consumir de informação nessa relação. E aí, gente, é um trabalho de formiguinha mesmo, extremamente coletivo, por condição indissociável, onde todo mundo tem importância nesse ecossistema. Sabe aquela coisa de juntos somos mais fortes? Então, a comunicação antiproibicionista é sobre isso. Quando se trata de conversar com adolescentes sobre o assunto, assim, você percebe que tem algum cuidado a mais que precisa ser tomado? Eu acho que o cuidado é passar a real, né? Então, por exemplo, eu fui uma adolescente que eu não tive acesso a informações, né, que me fizeram ter melhores escolhas. Eu acho que é sobre isso, você informar para que as pessoas possam fazer melhores escolhas, tenham consciência das escolhas que elas estão fazendo. Então, quando a gente fala com um público muito jovem, é preciso mostrar através, né, dessa construção dessa narrativa. Por isso que é uma comunicação antiproibicionista, porque proibir, falar não usa, não adianta muito, porque assim,
falar para não usar, isso eu escutei, não adiantou de nada, né? Usei e ainda sem informação. Então, eu acho que essa conversa franca, né, com os jovens, adolescentes, pessoas muito jovens, da real do porquê que não é legal fazer o uso com essa idade, é o melhor caminho, né? E não simplesmente negar, falar não, proibir e é isso, e fica por isso. Então, acho que o diálogo é a ponte de tudo isso. E mostrando também, né, que existe forma de reduzir danos. É que nem você falou, como que a gente passa por esse momento, está exposto a várias substâncias. Como diz o deputado Max Maciel, quem quer sabe onde tem, onde usar e onde que compra. Então é bom que a gente já, no lugar de ter um ProERD, a gente tenha iniciativas antiproibicionistas que poderiam de fato fazer, como você bem disse, orientações para fazer melhores escolhas de saúde, né? Falar de forma honesta. Exatamente, acho que falar sobre o assunto na esfera da saúde, eu acho um caminho bastante relevante. E assim, né? Nós temos um grande desafio global, eu posso dizer, que são as fake news, a desinformação, a produção de conteúdo falso. E nós, em se tratando de política de drogas, nós tivemos uma campanha de fake news muito bem construída e espalhada para o mundo, na qual até hoje nós estamos sofrendo consequências dela e tentando desmistificar. Mas para além dessa robusta que nós estamos quebrando aos poucos, tem as feitas atualmente mesmo e, enfim, circulando por aí. Fala um pouco para a gente como que você vê essas fake news e como que você lida com elas e qual uma dica que você pode deixar para que a gente não caia nessas armadilhas. Bom, fake news e comunicação proibicionista são basicamente sinônimos, né? Então, assim, checagem dos fatos e combater essas inverdades, corrigindo sempre que possível, né, as informações que são passadas para interromper esse ciclo, é mandatório. E pelo que já conversamos até agora, né, já deu para ver como a lógica do sistema opera para a manutenção dessa dinâmica, né, embasada em notícias falsas e meias verdades. Então, a constante circulação de desinformação tem que ser combatida com a constante circulação de informação e projetos de educação de base. A educação transforma, né? E pensando em relação a referências dentro do jornalismo, referências sobre maconha e especificamente também política de drogas. Quem que você anda bebendo? Conta pra gente. Eu consumo bastante jornalismo independente, né? Geralmente feito por muitos jornalistas freelancers, né? Sabemos como é. Mas para dar nome, eu vou citar dois veículos, que é a Ponte, a agência pública, né? Citando jornalistas, eu gosto bastante de acompanhar o Bruno Torturra, do Estúdio Fluxo, que colabora com outras iniciativas também. Inclusive, foi um dos primeiros jornalistas que eu vi falando sobre psicodélicos. E já que entramos no assunto, né, vamos afunilando para maconha e política de drogas, eu começo com uma referência internacional, que é o Michael Pollan, que eu já conhecia dos assuntos gastronômicos, né, e que está por trás da publicação Como Mudar Sua Mente, sobre o uso de substâncias, mais especificamente psicodélicos, né, que até virou série da Netflix. E do Brasil, não tem como não citar o Dennis Bergman, né, que me marcou demais, e eu tenho certeza não só a mim, né, com a super interessante, aquela edição histórica com a folha de maconha na capa, né, edição especial, e o Denis ele segue até hoje envolvido na pauta. Tem o Matias Max também, né, Como Nasce o Prensado, que saiu na Pública, e é uma matéria incrível, que quem se interessa e não conhece, vale muito conferir e acompanhar o trabalho dele. Tem também a Thaís Hitley, que é editora-chefe da SB, ela já esteve aqui, né, no Maconhômetro Imprensa, foi muito massa, né, que além do filtro que ela faz, né, do que sai ou não ali no portal da SB, ela também produz muita coisa massa, né, eu gosto como ela conduz entrevistas, né, além das pautas que ela propõe, as entrevistas elas são muito legais. E recentemente eu tenho gostado de acompanhar a Anita Krepp,
que é especializada na temática e que, além da maconha, ela também fala sobre psicodélicos e tem conseguido emplacar matérias bastante interessantes em diversos veículos importantes que não são nichados, como a revista Piauí e o Estadão. Então, fica aí algumas dicas de referências. Todo mundo que você falou já passou aqui com a gente. Então, se você quiser conhecer as referências que a Drica tá falando, só dá uma olhada aí que a gente já conversou com todo mundo. E agora a gente vai chegando ao fim da nossa conversa, que infelizmente está acabando, mas foi muito boa. Para a Drica poder contar pra gente, compartilhar com a gente, né? A galera que quer seguir, fazer esse trabalho de comunicação sobre política de drogas, qual é a dica que você deixa, assim, para quem está chegando agora, tanto no jornalismo quanto já é jornalista, mas quer entender um pouco mais sobre essa especificidade? O que você pode falar para a gente como dica? Legal. Bom, gente, estudar contextos, conjunturas políticas e formar uma rede robusta de pessoas que estão produzindo conhecimento nesse campo para beber dessas fontes é regra básica. Mas o que engrandece e fortalece mesmo é olhar, escutar e participar de alguma forma e incluir na discussão os movimentos sociais. Eu acho que é sobre isso. Muito acúmulo, né, Drica? As pessoas, às vezes, elas de fato não entendem o que o movimento social traz enquanto processo de formação e o quanto isso é valioso. Isso, achei muito legal você trazer isso, porque de fato, às vezes as pessoas vão procurar lá fora o que a gente já tem construído e muito bem consolidado aqui, né, para movimentos sociais. Exato. Lá fora a gente pode tomar muita coisa de exemplo, principalmente do que não fazer e formas de fazer diferente, mas não tem como a gente não olhar para o Brasil, né? Bom, galera, nós chegamos ao final do nosso papo com a Drica Coelho, que é comunicadora, publicitária, podcaster, ativista e grande referência para nós, colaboradora de diversos veículos canábicos brasileiros. Muito obrigada, Drica. Muito bom mesmo poder conhecer você um pouco melhor, a sua história, as suas perspectivas. Já era sua fã, fiquei mais fã ainda. E é isso. Muito obrigada mesmo. Espero que você tenha gostado também. Gostei muito, eu que agradeço, e é isso. Sigamos juntos, atentes e fortes. Vamos que vamos. Valeu demais, mais uma cronômetro imprensa. E é isso, galera, dessa vez, trocando ideia com a fera da Drica Coelho. Muito obrigada pela companhia de quem nos ouviu até aqui. Espero que tenham curtido, eu adorei, sensacional. E se você gosta do nosso conteúdo e puder dar aquela moral para o nosso projeto, fortaleça o Cannabis Monitor na nossa campanha de financiamento coletivo. O endereço é apoia.se/Cannabis Monitor. Qualquer focinha já nos ajuda a manter esse trabalho de pé. E você não vai querer que a gente pare de trabalhar, né? Daí siga também a Comunicanabis, projeto de comunicação criado por mim. Nós estamos no Instagram e no Facebook. Só jogar lá que você encontra. _Comunicanabis. Um beijo grande para todo mundo e até a próxima entrevista. Fui!